Olá, meus caros. Vamos retornar aqui a nossa linha de raciocínio. Lembrando que na aula passada nós já falamos sobre o conceito de arquivologia, alguns detalhes importantes e princípios de arquivologia. Não deixe de rever a passada, que é muito importante os princípios. Vamos dar continuidade aqui, galera, sem muitas delongas. Bom, aqui nós vamos iniciar especificamente com algumas observações. Então, sempre eu coloco algumas observações que são muito importantes para você que vai fazer uma prova que tem esse conceito de arquivologia. Primeiro, olha que atenção interessante. Função do arquivo, a diferença entre função e finalidade. Qual é a função de um arquivo, professor? Guardar e organizar os documentos, tornando-os disponíveis a informações sobre sua guarda. Então, qual é a função do arquivo? A função é o que ele faz. O que ele faz? Ele guarda documento, organiza documento. Para quê, professor? Para ter disponibilidade no momento que precisa. Ou seja, quando alguém precisar acessar, saber onde acessar e ter facilidade nesse acesso. Tranquilo? Então, a função do arquivo é exatamente o que ele faz, guardar e organizar os documentos para torná-los acessíveis. E qual é a finalidade, qual é o objetivo? Aí sim, a finalidade do arquivo objetivo significa servir a administração e servir a história. Servir a administração no seu valor administrativo, porque todo documento ele é criado com uma finalidade, todo documento é criado com um objetivo. O documento vai ser criado de forma aleatória. Tranquilo? Então, todo documento nasce com a finalidade de servir. Ele já nasce com a finalidade administrativa. Todo documento nasce para servir a administração. Depois, ele pode ou não, tá certo, servir a história, quando ele ganha o seu valor histórico. Beleza? Vamos para frente. Importante, distinção entre arquivo e biblioteca. É muito importante também que vocês saibam a diferença entre arquivo e biblioteca. De uma forma geral, o arquivo ele produz e recebe documento, ele acumula, não é isso? Nós aprendemos isso na primeira aula, que o arquivo, quando registra as atividades do dia a dia, ele está produzindo documento, mas ele também recebe de fora. Então, ele acumula através de produção e recebimento de fora. Já a biblioteca não, tá certo? Em sua grande maioria, é o conjunto de documentos que ele recebe, beleza? Então, teoricamente, a biblioteca não tem a finalidade de produzir seus documentos. Olha aqui, ó. Biblioteca é o conjunto de material, em sua maioria, impresso ou não, produzido pela própria instituição em que está inserida. Normalmente constituída de coleções temáticas e seus documentos são adquiridos por meio de compra, doação ou permuta. Qual é a finalidade da biblioteca? Uma finalidade essencialmente cultural, porque a finalidade do arquivo é uma finalidade funcional, ele tem uma função, ele tem um objetivo. Na biblioteca não, o objetivo não é consulta, é ir lá consultar, fazer uma pesquisa, um estudo. Então, a finalidade é essencialmente cultural da biblioteca. Cuidado! Então, aqui ele recebe de uma forma, o arquivo, e a biblioteca de outra. Sempre é questionado isso aqui. Então, a biblioteca, em sua grande maioria, ela recebe, tá certo? Ela não acumula, ela recebe através de doação, de permuta, até mesmo quando ela compra. Tranquilo? Então, vamos lá. Outra informação, a entidade que mantém o arquivo pode ser público ou privado, tá certo? Alguns autores colocam aqui diversas classificações, mas em forma específica são duas classes. O arquivo é público, pertence à administração pública, ou é privado. Tranquilo? Natureza dos documentos, aqui precisa de uma atenção dobrada. Quando fala em natureza do documento, ele está falando em especiais ou especializados. Professor, qual é a diferença? Quando a gente fala documento especiais, nós estamos nos referindo ao suporte. Aonde está esse documento? Ah, está em pendrive, está num CD, está num disco rígido, está em papel. Então, quando falamos documentos especiais, a referência é feita ao suporte. E quando nós falamos documentos especializados, a referência é o assunto. Beleza? Olha o exemplo aqui, ó. Especiais são arquivos em que os documentos cuja forma física, ou seja, o suporte, exige cuidado especial. Exemplo, microfilme e filme, é o suporte. Já o especializado são aqueles que mantêm em sua guarda documentos de determinada área de conhecimento. Exemplo, arquivo médico, arquivo de engenharia. Então, arquivo especial está atrelado, está relacionado ao suporte, e especializados ao assunto. Beleza? Direto, né, professor? O estágio de evolução também é muito importante. Quando se fala em estágio de evolução, é o ciclo de vida de um documento, tá certo? E a teoria das três idades, os três andam juntos, tá certo? Então, quando se fala em estágio de evolução, se fala primeiramente do arquivo corrente. O arquivo corrente, galera, é exatamente o documento é produzido, onde o documento é criado. Professor, o que é que eu preciso saber sobre o arquivo corrente? O arquivo corrente ele tem duas características. Primeiro, o documento tem valor administrativo. Por que valor administrativo? Porque ele acabou de ser criado. Tá certo? Se ele acabou de ser criado, ele tem uma alta
alta frequência de utilidade, ele é muito utilizado. Então, a frequência de uso dele é muito grande. Então, quais são as duas características de um arquivo corrente? Primeiro, ele tem valor administrativo, ou seja, ele está servindo a administração para a qual ele foi criado. E segundo, ele tem um uso, uma frequência de uso muito grande. Beleza? Geralmente é quando o documento é criado. Quando o documento é criado, ele é criado com uma finalidade, não é isso? Com valor administrativo, o seu objetivo. E ele é muito utilizado, ele tem uma frequência de uso muito grande. Tranquilo? Então essas são as características de um arquivo corrente. Agora percebam que com o tempo, o documento ele vai diminuindo a frequência de uso, mas continua com valor administrativo. Então quando o documento ele continua com valor administrativo, mas diminui a frequência de uso dele, começa a utilizar menos, aí ele vai para a fase, para o estágio intermediário. Então tanto na corrente quanto no intermediário continua com valor administrativo, com a finalidade. Perfeito? Só que aí a diferença entre os dois é exatamente a frequência de uso. É muito comum, tá certo? Geralmente os arquivos correntes se localizam nos próprios setores que produzem. Geralmente. Pode ocorrer, professor, de ficar em outro setor, o setor central? No arquivo central pode, professor, mas geralmente o arquivo corrente ele fica lá no setor, no departamento que acabou de criar. Não esqueça que acabou de criar, então ele tem uma utilidade, um uso muito grande, uma frequência muito grande de uso. Tranquilo? Já o arquivo intermediário é exatamente isso, quando ele continua com valor administrativo, ou seja, continua com sua utilidade, com seu objetivo, só que ele diminui a frequência de uso, tá certo? A partir do arquivo intermediário, só tem duas destinações. É aqui que é feita a destinação, só tem duas destinações. Ou ele vai para o arquivo permanente, ou ele vai para a eliminação. Quando é que um arquivo vai para o permanente, professor? Quando ele perde o valor administrativo, mas ganha o valor histórico. A partir do momento que um documento perde valor administrativo e ganha valor histórico, ele vai para o arquivo permanente. Arquivo permanente, o nome é bem claro, ele nunca pode ser eliminado, tá certo? Então, se ele foi para o arquivo permanente, ele jamais vai ser eliminado. Agora, se ele perder o valor administrativo e não ganhar o valor histórico, o que acontece? Ele é eliminado, perfeito? É a destinação do documento, ou vai ser eliminado, ou vai para guarda permanente. Tranquilo? E aqui embaixo, tanto que ele é chamado de limbo, tá? O arquivo intermediário é chamado de limbo ou purgatório. Por quê, professor? Se ele está no limbo ou purgatório, tem duas situações. Ou ele vai ser eliminado, vai para o inferno, ou ele vai para o arquivo permanente e vai para o céu. Beleza? O arquivo permanente são exatamente isso. Quando perde o valor histórico, ou perdão, o valor administrativo, porém, ganha o valor histórico. Diretamente. Então, ganhou o valor histórico, ele vai para o arquivo permanente e jamais vai ser eliminado. Direto. Tranquilo? O ciclo vital dos documentos, ou algumas questões falam sobre a teoria das três idades, é a mesma coisa. A primeira idade, corrente. Segunda idade, intermediário. Terceira idade, permanente. Perfeito? Direto. Valor do documento. Todo documento nasce com valor administrativo, que nós chamamos de valor primário, tá certo? E o valor histórico é o valor secundário. Cuidado, nem todo documento ganha valor histórico. Todo documento nasce com valor primário ou administrativo. Todo documento nasce com uma utilidade, nasce com valor administrativo. Mas nem todo documento passa a ter valor histórico. Beleza? Então vamos lá. Olha a dica interessante, galera. O que é a transferência? Transferência é a passagem dos documentos da fase corrente para a fase intermediária. Então, quando o documento passa da fase corrente para a intermediária, nós chamamos de transferência. Vocês perceberam que tanto na corrente quanto na intermediária, o valor é administrativo, não é isso? Então, posso afirmar que na transferência o documento mantém o valor administrativo? Posso, professor. Por quê? Porque ele passa da corrente para a intermediária, ou seja, mantém o valor administrativo. A diferença é que a frequência de uso diminui. Tranquilo? Já o recolhimento, recolher significa lá guardar. O recolhimento é a passagem dos documentos tanto da corrente intermediária para a fase permanente. Então, o recolhimento é quando o documento é enviado para a fase permanente. Agora, detalhe interessante, o documento ele pode ir para a fase permanente vindo da intermediária ou vindo direto da corrente, o que significa dizer que os documentos não precisam passar por todas as fases. Perfeito? Olha o detalhe, todos os documentos passam por todas as fases, todos os ciclos, todas as idades? Não. Ele pode dar corrente direto para a permanente, o nome disso é recolhimento, ele pode dar corrente direto para a eliminação também, assim como ele pode dar corrente para a intermediária, da intermediária por recolhimento, para permanente e da intermediária para eliminação.
Então, os documentos não passam necessariamente por todos os estágios, todas as fases ou todas as idades. Tranquilo? Cuidado com essas duas dicas. Transferência, corrente para intermediária. Recolhimento, corrente intermediária para permanente. Perfeito? Mantém o valor, transferência mantém o valor administrativo e o recolhimento perde o valor administrativo e ganha o valor histórico. Tranquilo? Então, vamos lá. Questão interessante aqui. Em relação ao conceito de ciclo de vida dos documentos, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. A passagem dos documentos de uma fase para outra é determinada por um instrumento denominado tabela de temporalidade. Perfeito. A tabela de temporalidade é um documento que a instituição cria para determinar quanto tempo cada documento fica em cada estágio, em cada fase. Perfeito, é isso mesmo. Chama-se tabela de temporalidade, vem de tempo, tá certo? Existe até uma instituição responsável por isso, que é o CONAR, que nós vamos ver ao final. Tranquilo? Então tá certo, galera. A passagem do documento de uma instituição é colocada lá na tabela de temporalidade para facilitar. Existem diversos critérios para você escolher como você vai montar a sua tabela de temporalidade. Existe o critério político, que é a escolha, mas existe o critério legal, porque a lei exige que alguns documentos tenham duração, sejam guardados, arquivados por um determinado período de tempo. Tranquilo? Então está certa a primeira. A passagem é definida pela tabela de temporalidade. A fase corrente é a primeira fase do ciclo de vida dos documentos de arquivo. Perfeito. É a primeira fase ou a primeira idade. A fase intermediária é a segunda fase do ciclo de vida dos documentos. Perfeito. É a segunda fase ou segunda idade. A fase permanente é a terceira fase do ciclo de vida dos documentos. Perfeito, ou terceira idade. A fase definitiva é a quarta fase do ciclo de vida dos documentos de arquivo. Nós não vemos aqui quarta fase, né? Então não tem a quarta fase. Beleza, galera? Direto à questão. Então a errada é a letra E. Não há quarta fase do ciclo de vida dos documentos. Tranquilo? Outra questão. É correto que se afirma em: o arquivo permanente pode passar para as fases anteriores? Não. Uma vez adquirido o valor histórico, ele não volta a adquirir o valor administrativo. Então, o arquivo permanente não vai passar para as fases anteriores, é em sequência, tá? O arquivo permanente possui valor histórico. Perfeito, o arquivo permanente possui valor histórico. O arquivo intermediário é um arquivo de uso administrativo. Perfeito. Uso administrativo significa que ele está sendo utilizado, ele tem valor administrativo. Então, correta a segunda aí. Terceira, letra E de novo. Tá certo? Somente a segunda e a terceira estão corretas. Aqui, ó. Dica, letra E. O arquivo permanente pode passar para as fases anteriores? Errado. Tá certo? O arquivo permanente possui valor histórico e o arquivo intermediário, pois ele precisa estar acessível. É um arquivo de uso administrativo, ou seja, continua com valor administrativo. Beleza? Direto à questão, galera. Nona questão. Organizar o sistema de registro, de referência e de índice necessários à pronta consulta de qualquer documento arquivado, rever periodicamente os processos arquivados, dando adequação a cada um, preparar em arquivo a documentação relativa a cada conselheiro, estabelecer e manter em arquivo separado os projetos destinados à ordem do dia e receber e registrar documentos, anexá-los, se necessário, distribuí-los, controlar sua movimentação. Beleza. São tarefas inerentes ao cargo de assistente administrativo. Leia as afirmativas a seguir. Vamos ler lá. Os documentos podem ser eliminados nas fases corrente e intermediária. Todo documento passa pela fase corrente, mas nem sempre pelas fases intermediária e permanente. Perfeito. Um documento pode sair da fase corrente direto para a eliminação, assim como da fase intermediária. Todo documento passa pela fase corrente, onde ele é produzido, onde ele nasce. Mas nem todo documento passa pela intermediária e permanente. Perfeito. Correta a primeira. Os processos de envio de documentos do arquivo corrente para o intermediário e deste para o permanente são denominados, respectivamente, transferência e recolhimento. Tá certo? Do arquivo corrente para o intermediário nós já vimos. Chama-se transferência, mantém o valor administrativo. E do intermediário para o permanente também é chamado de recolhimento. Perfeito. Correta? O prazo de guarda varia de documento para documento e estará expresso na tabela de temporalidade. Até aqui tranquilo, da instituição. Mas é recomendável o prazo de 10 a 20 anos para o arquivamento de documentos na fase intermediária. Galera, até aqui o mês está correto, tá? Ó, o prazo de guarda varia de documento para documento expresso na tabela de temporalidade. O erro está a dizer aqui, ó, é recomendável o prazo de 10 a 20 anos para o arquivamento de documentos na fase intermediária. Nós não podemos afirmar. Depende do tipo de documento,
depende de qual atividade ele registrou, depende da instituição, então depende de diversos fatores. Afirmar esse prazo é muito relativo, tranquilo? Então vai deixar a questão errada exatamente por isso, mas a primeira parte está correta. Então correta aqui somente a assertiva 1 e 2, tranquilo? Pode-se afirmar que há apenas duas afirmativas corretas, letra D, que é a 1 e a 2, a 3 está errada. Letra D, galera, ó, correta a primeira, correta a segunda aí, errada a terceira. Perfeito, galerinha? Direto. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Perceba aqui que nós falamos sobre o estágio, tá certo? O ciclo de vida dos documentos, falamos sobre a corrente, intermediária, permanente, teoria das 3 idades e fizemos também aqui uma revisão sobre alguns conceitos importantes, tá? Arquivos especiais, especializados, a entidade que mantém esses arquivos. Então, cuidado, porque é muito importante esses conceitos, porque são pegadinhas de questões. Então, reveja a aula. Na próxima aula, a gente continua com outros tópicos. Grande abraço, galera!